Vibe Mundial FM. Começando hoje, o tema do programa é sobre a importância dos papéis familiares na infância, a importância do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós. Você vai entender o que significa do ponto de vista psicológico, o que esses papéis familiares representam, né? Não no sentido prático. No sentido prático, nós sabemos o que é o papel, né? Apesar que cada família é de um jeito, mas sabemos os cuidados que uma criança exige, né? E idealmente você tem ali um pai e uma mãe presentes, né? Você tem um casal presente, ou você tem, às vezes, em outras situações, essa criança pode ser que fique com terceiros, né? Com avós, com tios, às vezes dentro de uma escolinha, né? Numa creche. Tem várias possibilidades aí em cada realidade. Mas o que eu quero colocar para vocês é que a partir disso tudo vocês vão entender melhor a importância dos papéis familiares na infância. Então, meu objetivo agora, como tenho feito essa semana aqui no programa, é ensinar vocês, vocês se avaliarem, vocês se questionarem sobre a sua própria história, né, sobre a tua própria trajetória de vida, e aí você vai responder essas perguntas. Você teve esses papéis? Então, por exemplo, ter o papel do pai e da mãe é importante, mas não no sentido literal homem e mulher. Eu já vou explicar isso melhor. Pai é mais do que... não dá mais hoje em dia para a gente relacionar o pai com a figura do homem da casa. Não dá. O pai é um arquétipo, o pai é um símbolo e pode ser representado às vezes pela mulher da casa. A mãe é um símbolo, é um arquétipo e pode ser representado muitas vezes pelo homem que cuida das crianças. Então não é uma questão de gênero, ok? O que eu vou explicar para vocês é uma questão psicológica e não é uma questão de gênero, tá? É uma questão ligada ao lado psíquico, a psique, né? O que torna mais interessante ainda o assunto. Porque eu vejo as pessoas se precipitando muito em julgarem, que não tiveram mãe, então não tiveram, sei lá, afeto. Não, claro que não tem a ver isso. Às vezes o pai era uma pessoa muito afetuosa e estava presente. Não teve pai, teve a mãe então não teve força, orientação de vida? Não, às vezes a mãe é uma figura masculina forte do ponto de vista psicológico. Então, vamos quebrar paradigmas hoje aqui no programa Entre Vidas, tá? Acho que vocês vão curtir demais aí para entender essas nuances, essas variáveis dentro da educação de uma família, dentro da educação das crianças. E o objetivo meu no programa de hoje, complementando todos os programas aí da semana, primeiramente é que vocês se analisem, se conheçam e se curem, né? E também é muito útil o programa, será muito útil para vocês que são pais de crianças, cuidadores de crianças, professores cuidam de crianças, pais, avós, tios, seja quem tem esse papel de cuidar ou tem intenção em breve de fazer isso, de cuidar de crianças. Então, eu acho que é um programa que vai ser muito útil também para vocês, tá? Mas ele vale muito também para o autoconhecimento de todos nós, de todo mundo que está acompanhando o programa agora. Então vamos lá, a partir de agora, explicar os arquétipos. O que é um arquétipo? Um símbolo universal. Pai é um arquétipo que tem determinadas representações que eu já vou explicar. O que é a causa? Então você tem basicamente 3 possibilidades, né? O pai presente, em equilíbrio, o que é o ideal, o pai ausente, e o pai presente em desequilíbrio, né? Então você tem 3 possibilidades, digamos, básicas, né? Para você se avaliar, para você se analisar, para você se definir, né? Em relação ao que você vivenciou aí na tua história de vida, tá? Vamos começar a falar do pai, né? O que é o pai? O pai é o arquétipo da energia masculina que é transmitida para a criança, menino ou menina, tanto faz. A energia masculina paterna representa no inconsciente coletivo e no nosso inconsciente individual, representa orientação de vida, proteção, independência. Então, o aspecto pai é o aspecto que dá para a criança
a referência da importância dela individualmente. Ou seja, é a energia paterna que norteia, que orienta a criança para que ela seja, defenda seu território, tenha um senso de autodefesa, um senso de autoproteção, que ela tenha, exerça seu próprio poder, compreenda seu próprio valor, né? Tudo isso está dentro, tudo isso que eu estou explicando está dentro do que é o arquétipo pai, né? E a importância, aí eu já vou aprofundar, a importância de ter tido ou não um bom modelo, um ótimo modelo de pai, um ótimo modelo paterno. Se o pai é aquele que dá orientação, é aquele que dá independência. Se a gente pensar, olha só que interessante, né? Até mesmo numa criança pequena, uma criança bem pequena mesmo, um bebê, digamos assim, na verdade, a primeira figura, isso claro, teoricamente, tá? O que eu vou falar agora é simbólico, é teórico, não vai caber em 100% das realidades. Obviamente somos diferentes e tivemos histórias diferentes e famílias diferentes. Mas de uma maneira geral, se você pensa numa família tradicional, pai, mãe, filho. Primeiro filho, tá? A mãe, enquanto a mãe é envolvimento, o pai é desenvolvimento. Olha aí a importância das palavras. Enquanto a mãe é envolvimento, o pai é desenvolvimento. Então, se você teve uma figura paterna, ou quem fez esse papel, veja bem, ou, repito, não precisa ser obrigatoriamente um homem, né? Você pode ter tido uma mulher que tinha características de personalidade mais paternas, mais paternais do que maternais. Pode ser que isso tenha até faltado, entende? Às vezes você olha a tua mãe, que foi uma mulher forte, super dedicada a sustentar os filhos sozinha, porque o pai não estava presente. Acontece muito, né? Infelizmente acontece muito. E aí você fala, nossa, ela foi uma excelente mãe. Tá, eu entendo você. Ela foi uma excelente cuidadora. Mas ela teve uma energia, às vezes, muito mais. Ela te deu muito mais o exemplo do arquétipo pai do que do arquétipo mãe. Deu para entender? Porque ela te ensinou muito mais o desenvolvimento na vida, a individualidade, do que propriamente o envolvimento. Talvez até o modelo de personalidade dela tenha até causado dificuldade para você se envolver afetivamente. Então talvez você tenha tido assim, você pode ter tido uma mulher muito forte que cuidou de você, né? Uma mulher que te ama, que te amou, que cuidou de você, mas que ela era muito mais teu pai do que tua mãe. Então entenda, porque isso explica. Veja, gente, isso não é pejorativo, não é para você ter receio de analisar seus pais, não é para falar, ai, nossa, gente, vou falar mal de um pai tão bom, de uma mãe tão boa. Você não está falando mal de ninguém, você está analisando características de personalidade para poder se compreender, porque eles te deram base para que você seja quem você é. O bom e o ruim. Então tem que entender de onde vem isso tudo. Claro, considerando que nós temos uma personalidade inata, que vem de outras vidas até, num olhar espiritualista, né? Claro que a coisa é mais complexa até ainda do que isso. Mas é importante entender, né, direitinho aí, de onde vem essas características, né? De onde vem essas influências aí, o que te atingiu, né? De bom e de ruim, de equilibrado, de equilíbrio ou desequilíbrio em termos de, das características aí dos papéis familiares. Então, para quem pegou aqui o programa em andamento, olha, só esse começo já deu um monte de dica legal. Vou continuar o programa de 1 hora, programa Entre Vidas, aqui na rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Estou eu aqui, Marcelo Cotrim, com vocês, hoje falando sobre a importância dos papéis familiares na infância, do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós. A gente vai falar muita coisa ainda aqui, fica ligado. Estou com vocês na internet, tá? Instagram, @Marcelo Cotrim Oficial. Vai para o Insta, me acompanha ao vivo lá, interage comigo, com comentários, com perguntas. Estou no YouTube e no Facebook também, se você quiser, se você preferir. Canal Marcelo Cotrim, fanpage Marcelo Cotrim. E vamos continuar aqui. Quem está comigo, não deixa de curtir, compartilhar. Avisa aí todo mundo. Me ajude a ajudar mais gente. Agradeço quem retribui todo o conhecimento gratuito que recebe aqui no programa Entre Vidas. E
e me ajuda aí curtindo, compartilhando para que a live seja entregue para mais pessoas. Beber água aqui, vamos continuar o papo. Muito bem. Olha só, turma, então, vamos lá, vamos retomar o que eu estava falando sobre o papel pai. Olha aqui, ó, a Ive dizendo que eu fui um bom pai, ela ri aqui no Instagram. Pois é, mas essa é a ideia, é entender o que você recebeu dos seus pais e que mãe ou pai você foi e é, né? Ou será. Então a ideia aí é equilibrar. Olha aqui, a Vivian também comenta, minha mãe me ensinou ser muito forte e independente. Hoje tenho bloqueios com relacionamentos amorosos. Olha aí um exemplo da Vivian aqui no Instagram, perfeito dentro do que eu estou explicando. A mãe dela, que é ter uma energia mais masculina, né, Vivian? Ela te ensinou a desenvolver a tua energia masculina, mas você não consegue, por exemplo, te falta, você não explicou, mas talvez falte outras pessoas, talvez você não teve outros modelos, né, afetivos para poder se espelhar. Isso ainda, para poder se espelhar, isso ainda acentua-se conforme a sua personalidade inata. Se você já tinha também alguma semelhança com ela, aí foi que foi, né? Se você já tinha alguma semelhança com ela, então o modelo do que ela te transmitiu acentuou ainda mais o que você tem. Lu também comentando aqui no Instagram. Legal os comentários. Aí eu vou lendo aqui alguns comentários de vocês conforme for necessário e vale para todo mundo, for possível, né? A Lu fala que minha mãe sempre foi muito forte, general. Meu pai um docinho. Ele se foi ano passado e foi sofrimento. Ela se foi em Dia dos Namorados, é isso? Tá tudo muito estranho. Aí já é a perda, né? É a perda que você sofreu. Mas essa característica essa diferença, né? Essa diferença... Deixa eu só ver aqui o texto se eu li direitinho. É isso aí. Então, essa diferença de personalidade fica muito claro no teu exemplo, como que o pai pode ser uma figura muito mais feminina e a mãe pode ser uma figura muito mais masculina, muito comum, inclusive, na realidade que a gente observa hoje em dia. Vibe Mundial 95 FM.